Olá, eu sou o pastor Murilo, estou aqui para trazer uma palavra de conforto e esperança para o teu coração. O nosso bate-papo de hoje, preciso fazer nascer em você curiosidade para estabelecer o significado de vivermos juntos, mas separados. E por que é importante? Para responder, precisamos examinar as Escrituras. Desejo avivar em você um fato indiscutível. Todos nós vivemos nesse mundo. Mesmo não concordando com o modo de vida da maioria, existimos e temos que conviver. Mas o que quero que você reflita diz respeito ao propósito das nossas vidas enquanto servos do Senhor. Tão logo aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, tivemos consciência da precariedade das nossas vidas, a temporalidade da nossa vida e da nossa condição de pecadores arrependidos. Sabemos que Deus nos concedeu vida inteligente e que Deus tem o direito de reaver nossas vidas. Daí a temporalidade da existência do homem na terra. O homem é único, com suas convicções e dúvidas, mas o ser humano não é somente corpo, é muito mais do que isso. O homem é sua essência. Fomos moldados pelas mãos criadoras de Deus à sua imagem e semelhança, conforme vemos em Gênesis capítulo 1 e 26. O homem tem uma tendência espontânea para investigar, descobrir e conhecer o mundo no qual se encontra vivendo. E essa predisposição está relacionada à sua criação. Ou seja, ao projeto, ao propósito de vida idealizado pelo seu Criador, que, como vemos em Gênesis 1, 26, é, por delegação de Deus, dominar sobre toda a terra. Mas o homem se localiza e age a partir de vários valores produzidos e formatados culturalmente, ou seja, ele é capaz de desenvolver uma hierarquia de ações e condutas a partir do bem e do mal, do justo e do injusto, e do certo e do errado. São valores cultivados pelo homem que desde a fundação do mundo refletem a vontade de Deus para a conduta da sua criação, o homem. Para tanto, Deus ao longo da existência do homem vem ministrando essas normas de conduta, como podemos constatar na Bíblia Sagrada. Crentes ou não, todos estamos submetidos aos padrões de conduta ditados por Deus. Isso quer dizer que uma das principais atribuições do serviço que todos os crentes têm que prestar ao reino de Deus é a de ensinar a todas as criaturas de todas as nações e línguas a vontade de Deus, que conhecemos através da Bíblia Sagrada. Na verdade, todos temos obrigação de cuidar dos bens do nosso Senhor, uma vez que somos seus servos e mordomos, porque se não o fizermos, seremos cobrados naquele dia da prestação de contas individual, para a qual, em algum momento, todos nós seremos convocados. O maior patrimônio de Deus nessa terra é a humanidade. Somos nós, eu, você e toda a humanidade. Cuidar dessa humanidade é justamente a tarefa mais importante que Deus destinou a cada um de nós. E diante disso fica claro que para cumprir nosso destino, precisamos conviver e interagir uns com os outros. Conviver é um conceito relacionado à coexistência pacífica e harmoniosa de grupos humanos no mesmo espaço. Ainda que algumas pessoas prefiram um certo isolamento, ninguém vive bem 100% sozinho. Além disso, só nesta convivência seria possível manifestar a maior grandeza da humanidade. Estamos aqui falando da linguagem. Linguagem é o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros meios. Apesar de existir linguagem animal e irracional, nenhuma outra espécie consegue se expressar através da fala, só o homem. Foi Deus quem deu esse dom natural aos homens, a fim de que pudessem se comunicar com Deus através da oração e compartilhar entre si o conhecimento e a vontade do Criador. E nesse ponto do nosso bate-papo, você já pode avaliar sua responsabilidade inafastável de cumprir o comando do nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de anunciar a toda criatura de todas as nações, todas as coisas vindas da parte do Espírito Santo e que você tem aprendido. Foi o que Jesus determinou a você e a mim, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Diz a palavra, e destas coisas sois vós testemunhas, como vemos em Lucas 24, 47. E disse mais,
E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, como vemos em Lucas 24:49. E a mais linda expressão que vi nesse estudo que nós fizemos está em Salmos 96:3, onde está escrito: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E para esse compromisso que assumimos com Jesus, precisamos estabelecer relações com as pessoas com as quais nos encontramos diariamente ou com frequência, com aquelas que temos convivido próximo ou remotamente. Temos que estabelecer uma maneira de viver que nos possibilite compartilhar com nossos semelhantes. Durante seu ministério entre nós, Jesus, apesar de vivermos juntos neste planeta, deixou vários alertas sobre a separação que haverá no dia do juízo. Está escrito, como ele ensinou, que o joio será separado do trigo, como vemos em Mateus 13:30. Que o trigo será juntado no celeiro, enquanto a palha será queimada, como vemos em Mateus 13:12. Que os justos serão separados dos maus, como vemos em Mateus 13:49 e 50. Que as virgens prudentes serão separadas das loucas, como vemos em Mateus 25:12. Que o servo bom será distinguido do servo mau, como vemos em Mateus 25:30. E por fim, que as ovelhas serão separadas dos bodes, como vemos em Mateus 25:31, 46. Da mesma forma como o joio cresce no meio do trigo, mas no dia da ceifa ele é separado e queimado no fogo, os bodes, durante o dia, pastam juntos com as ovelhas. Esse ensinamento é muito profundo. O joio recebe o mesmo adubo do trigo, é regado junto com o trigo e ambos estão dentro da mesma plantação. Os bodes também estão no mesmo rebanho, sob a mesma pastagem das ovelhas, juntos, mas separados. Assim se dá conosco, os humanos, mas um dia seremos também separados. Jesus deixa isso claro quando examinamos o contexto histórico da parábola da separação das ovelhas e dos bodes em Mateus 25:31, 46. Essa parábola de Jesus está inserida no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, perfeitamente posicionada após o sermão escatológico de Jesus no capítulo anterior de número 24. O capítulo 25 é a sequência natural dos ensinamentos do Sermão da Montanha, em que Jesus descreve a destruição de Jerusalém, do templo, e também os eventos acerca do fim dos tempos, culminando com sua segunda vinda e o juízo final. O capítulo 24 está recheado de alertas sobre a necessidade de estarmos preparados para a volta iminente de Cristo, mas é no capítulo 25 que as parábolas das 10 virgens, dos talentos, da separação das ovelhas e dos bodes, que Jesus explora profundamente a questão da vigilância e também descreve claramente o juízo final. Esse capítulo contém as últimas exortações de Jesus sobre o tema do final dos tempos, antes de sua crucificação. Em Mateus 32:33, vemos a característica desta parábola com a comparação feita por Jesus entre os justos e os ímpios e com as ovelhas e os bodes. Jesus não fez essa declaração por acaso. Ao contrário, Jesus esclareceu com precisão o ensino do mestre sobre o juízo final. Para muitos, as referências sobre agricultura e pecuária podem parecer não muito claras, mas isso se deve em que a maioria possui um estilo de vida urbano. Mas para os irmãos que vivem na roça, por exemplo, fora das grandes cidades, elas são facilmente compreendidas exatamente como nos tempos de Jesus. De qualquer maneira, lembro que é comum que nos rebanhos dos bodes compartilhem com as ovelhas o mesmo pastor. Mas ao entardecer, com o chamado do pastor, as ovelhas prontamente lhe obedecem. Todavia, curiosamente, os bodes ignoram e não atendem ao chamado da voz do pastor. Outro fato é que as ovelhas são mais valiosas do que os bodes. E a produção de lã das ovelhas é muito mais lucrativa e alcança maior resultado para o pastor. São essas circunstâncias que Jesus destaca com essa comparação em seu ensinamento. A lã branca das ovelhas pode ser destacada como símbolo de pureza e justiça, e ao contrário da pelagem malhada e manchada dos bodes. Desde o Antigo Testamento, a figura do bode é utilizada para se referir ao ímpio, à conduta de pecado ou ao mal. As ovelhas simbolizam os justos,
os que seguem o Salvador com mansidão e obediência. Já os bodes simbolizam os ímpios, com seu comportamento inconsequente, desobediente e destrutivo. Jesus ensina que no dia do juízo, todas as pessoas de todas as nações, tanto os justos como os ímpios, os bons e os maus, sem exceção, todos estarão diante do trono de Cristo, o grande Rei. E nesse relato, todas as pessoas que vivem ou já viveram sobre essa terra serão comparadas às ovelhas e aos bodes. Jesus prossegue seu discurso dizendo que as ovelhas serão colocadas à direita, enquanto os bodes serão postos à esquerda. E fica esclarecido que a separação será inevitável. As ovelhas e os bodes estarão de lados opostos, da mesma forma que os justos dos ímpios, em consequência das respectivas condutas durante suas vidas. Jesus dá 6 exemplos onde os justos agiram com piedade, com compaixão, e utiliza os mesmos 6 exemplos, porém de forma negativa, para descrever a conduta desprezível dos ímpios. Na parábola, os justos e os ímpios perguntam ao rei quando foi que eles fizeram o que o rei havia descrito. O rei respondeu dizendo que enquanto fizeram justos ou deixaram de fazer os ímpios aquelas ações, a um dos seus pequeninos irmãos, a ele haviam feito ou deixaram de fazer. Esses pequeninos irmãos são exatamente os seguidores de Cristo, os eleitos de Deus, aquelas ovelhinhas a quem o Pai deu o Filho, e que de maneira nenhuma ele as lançará fora, como vemos em João 6,37. Essa simples expressão, meus pequeninos irmãos, demonstra o profundo relacionamento de Cristo e seus seguidores, a ponto de que, quando fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa nesse mundo, em face dos pequeninos irmãos do Senhor, fazemos ou deixamos de fazer ao próprio Jesus. Da mesma forma, quando o ímpio ignora um dos mensageiros de Cristo e não se compraz por suas necessidades, rejeitando o Evangelho, estão rejeitando o próprio Rei, que será o juiz naquele grande dia. Jesus termina a parábola dizendo que muitos de nós serão postos do lado esquerdo, destinados ao castigo eterno, mas os poucos que serão postos do lado direito herdarão a vida eterna. Fica o alerta do Senhor para mim e para você. No final da carreira estaremos juntos, mas separados. Uns para a vida eterna, os demais destinados ao castigo eterno. Os detalhes das nossas vidas serão lembrados, fiquem certos. Verifique na sua Bíblia, em Mateus 25, 31, 46, que Jesus cita 6 coisas que os justos fizeram e que os ímpios deixaram de fazer. Das 6 coisas, não vemos nenhuma realização extraordinária. Na parábola, quando o rei lembra as obras que os justos praticaram, eles sequer se recordavam delas. Sequer se recordavam que tivessem feito. Isso porque não buscavam reconhecimento. Coisas pequenas e sem importância que fazemos por amor jamais deixarão de ser consideradas no dia da prestação de contas. Da mesma forma, nossa negligência, nossa omissão, por menor que tenha sido, também será considerada. Os justos demonstraram fidelidade e diligência nas pequenas coisas do dia a dia. E os ímpios, omissão, desobediência, insensatez e loucura. Quem em juízo perfeito negaria um copo de água ao juiz responsável por julgar sua causa? Verifique na sua Bíblia que nenhum pecado como idolatria, adultério e homicídio foram considerados nesse juízo. Daí a ênfase de Jesus quando alerta sobre a gravidade da negligência do crente ou do ímpio à mensagem do Evangelho, espraiada pelos servos fiéis, mensageiros do reino de Deus, como vemos em Mateus 25, 31, 46. Verifique também que Jesus empresta grande valor aos seus pequeninos irmãos quando faz referência aos seus seguidores como irmãos, evidenciando a importância deles para o reino dos céus. Mas ao destacar a expressão, o que vocês fizeram, algum dos meus pequeninos irmãos a mim fizeram, Jesus torna indiscutível que até os menores dentre os seus irmãos representam Jesus com grande destaque e autoridade. Deus está atento, está de olho em você e em mim. Deus está atento aos pequeninos, aqueles a quem muitos não dão o mínimo valor, aqueles que não são julgados prestáveis, úteis pelos homens, não inspiram revistas,
não aparecem em websites, não possuem CDs gravados, nem livros publicados, não são pregadores renomados, nem considerados pastores porque pastoreiam pequenas igrejas. Às vezes nem mesmo dentro das suas próprias congregações são reconhecidos, mas o rei está de olho em você, de olho em mim, seus olhos postos em cada um de nós. E o amor dedicado aos pequeninos, embora esquecido até por quem o praticou, será lembrado pelo próprio Deus naquele dia. Nossa última lição em Mateus 25, 31, 46 mostra que a herança não é pelas obras. E fica claro que no dia da prestação de contas, obras serão reveladas, mas não farão sozinhas com que os justos herdem o reino. O reino já está preparado para o justo desde a fundação do mundo, como vemos no verso 34 desta parábola. E não em função de obra, mas pela graça e misericórdia de Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, como Jesus falou em Efésios 2, 8 e 9. E se praticamos boas obras, o mérito não é nosso, mas de Jesus Cristo, que nos escolheu para o seu reino, antes de tudo existir, antes de qualquer bem ou mal ter sido praticado. Mas não esqueça, estaremos juntos, mas separados. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz, Deus te abençoe.